Tudo começou com uma traição que me quebrou ao meio. Ele descobriu meu segredo mais íntimo, a atração por homens que eu escondia há anos, e, em vez de guardar, espalhou para minha família conservadora em Lisboa. "Você é uma vergonha para nós", gritou meu pai pelo telefone, a voz carregada de raiva que ecoava como um veredicto final. O choque me paralisou. Perdi o chão, o ar, tudo. Mas aquele ato impensável de Ricardo me forçou a encarar a verdade que eu negava, transformando dor em um caminho inesperado para a liberdade. Naquele dia cinzento de outono, entrei na loja de moda masculina no Chiado sem grandes expectativas. Aos 28 anos, Rui, eu mesmo, carregava um peso invisível, a pressão de uma família tradicional portuguesa, onde ser gay era sinônimo de fracasso. Meu pai, um homem rígido moldado pela igreja e pelas antigas tradições lisboetas, sempre repetia que um homem de verdade casava, tinha filhos e seguia o roteiro. Eu fingia concordar, mas por dentro o conflito fervia. Não procurava roupas, procurava uma distração para o vazio que me consumia. Ricardo, o vendedor de 30 anos, surgiu do nada, organizando prateleiras com uma eficiência que chamava a atenção. Nossos olhares se cruzaram por acidente e algo clicou, um reconhecimento mútuo que me deixou alerta. Ele se aproximou, voz firme. "Boa tarde, posso ajudar?" Respondi que sim, mencionando um evento vago como desculpa. Enquanto ele pegava itens, nossos dedos se tocaram ao trocar uma peça. Foi breve, mas o contato enviou uma faísca pelo meu braço, acelerando meu pulso. Ele notou. Eu não sabia, mas o ar entre nós mudou, carregado de uma tensão sutil. Conversamos enquanto eu experimentava. Ele perguntou sobre minha vida, e eu soltei fragmentos. O trabalho estressante em uma agência de marketing, as noites solitárias no bairro Alto. Ricardo compartilhava. Lisboa pode ser solitária para quem não se encaixa no padrão. Suas palavras ecoaram em mim. Ele entendia. Meu coração batia forte. Saí do provador, decidido a comprar algo, mas anunciei. "Esqueci o cartão em casa. Posso voltar depois?" Ele assentiu, mas em vez de só registrar, pegou um papel e anotou seu número. "Qualquer dúvida, liga ou manda mensagem." O gesto como ele disse aquilo, direto, com um olhar que demorava, me fez engolir em seco. Era só venda ou algo mais? Voltei para casa, o cartão queimando no bolso. Meu apartamento simples no bairro Alto parecia ainda mais vazio. Sentei no sofá, girando o papel entre os dedos. Por que eu hesitava? Lembrei das brigas em casa. Aos 20 anos, meu primo fora expulso por assumir ser gay. "Isso não acontece na nossa família", dissera minha mãe, olhos cheios de medo. Eu aprendera a esconder, namorando mulheres por aparência, mas nada durava. Agora, aquele número representava risco e tentação. A curiosidade venceu. Mandei uma mensagem. "Ei, é o Rui da loja. Fazem entregas no bairro Alto?" A resposta veio em minutos. "Claro, Rui. Quando quiser, eu levo pessoalmente." Um emoji de piscadela no final. Meu estômago revirou. Era flerte? Ou eu via o que queria ver? Respondi, e a conversa fluiu. Falamos de Lisboa, dos bares escondidos onde gente como nós se encontrava. Ele admitiu. "Nem sempre é fácil ser autêntico aqui." Meu pulso acelerou. Ele era como eu. Compartilhei um pouco. "Minha família é tradicional. Eles não entenderiam." Ele respondeu. "Eu sei como é, mas às vezes vale arriscar." Dias se passaram em trocas constantes. Acordava checando mensagens, rindo de piadas dele sobre o dia a dia. Ricardo contava sobre sua vida. Crescera em uma família católica rígida no Porto, mudara para Lisboa em busca de liberdade. "Aqui, posso ser eu mesmo, pelo menos em parte." Suas palavras me davam coragem, mas também medo. E se isso levasse a algo real? Minha mente corria. Imaginei confessar à família, o caos que viria. Meu pai cortaria contato, minha mãe choraria. Mas ignorar aquilo era pior.
O vazio crescia. Convidei-o para entregar as compras em casa. Vem amanhã. Quero uma opinião sobre o look. Ele aceitou rápido. Estou ansioso. A noite anterior foi de insônia. Andei pelo apartamento, imaginando cenários. E se ele me rejeitasse? Ou pior, e se avançássemos e alguém descobrisse? Pela manhã, a campainha tocou. Abri a porta, e lá estava ele, sacolas em mãos. Entrega especial, disse com um sorriso que acelerou tudo. Entramos, e a tensão era palpável. Coloquei as sacolas de lado e ofereci café. Sentamos, conversando sobre nada e tudo. Ele perguntou sobre meu evento. É importante? Respondi. Talvez. Mas o que importa é me sentir bem. Ele se aproximou. Você parece alguém que merece isso. Nossos joelhos se tocaram e não recuei. O ar ficou pesado. Confessei. Ricardo, desde a loja, sinto algo diferente. Ele pausou, olhos nos meus. Eu também. Mas é complicado. Ali, o conflito explodiu. Ele admitiu. Estou saindo de um relacionamento. E minha família, eles não sabem de mim. Meu coração afundou. Ele era gay, mas hesitante. Insisti. Vamos devagar. Ele assentiu, mas seu telefone tocou. Uma ligação da irmã, cobrando uma visita. Eles me pressionam para arrumar uma namorada. Ri nervoso, mas por dentro, o medo crescia. E se isso terminasse mal? A conversa virou confissão. Contei sobre meu passado, tentativas fracassadas de ser normal, noites chorando sozinho. Ele ouvia tocando minha mão. Você não está sozinho. O toque durou, e inclinei-me, mas ele recuou sutilmente. Não aqui, não agora. Frustração subiu. Por quê? Ele explicou. Tenho amigos conservadores. Se souberem, pode complicar. Senti uma pontada. Era medo mútuo, mas o dele parecia maior. Saímos para um café próximo, mas a tensão não diminuiu. No caminho, ele mencionou um amigo em comum, alguém da minha agência. Ele comentou sobre você. Meu estômago gelou. E se já soubessem? Paramos em uma praça e discuti. Ricardo, se vamos prosseguir, preciso de honestidade. Ele prometeu. Eu sou honesto. Mas e você? Pronto para assumir? A pergunta me acertou como um soco. Não, eu não estava. Voltamos ao meu apartamento, e o silêncio era desconfortável. Ele pegou as sacolas para ir, mas parei-o. Fica mais um pouco. Sentamos de novo, e a conversa esquentou. Admiti meu afeto. Gosto de você, mais do que devia. Ele respondeu. Eu também, Rui. Mas o mundo lá fora. Seus olhos mostravam conflito. Tocamo-nos novamente, um abraço que durou. Mas então, seu telefone vibrou. Mensagem de um amigo. Ei, ouvi rumores sobre você e um cara. Ele empalideceu. Merda, como souberam? O pânico subiu. Quem contou? Perguntei. Ele negou saber, mas a dúvida plantou-se. E se ele tivesse falado? A discussão começou. Você confia em mim? Ele jurou que sim, mas o tom vacilante me irritou. Talvez isso seja um erro, disse eu, voz tremendo. Ele se defendeu. Não é erro, é real, mas precisamos de cuidado. Saí do apartamento para respirar, deixando-o lá. Na rua, o vento frio de Lisboa me acertava, misturando raiva e desejo. Quando voltei, ele esperava. Desculpa, Rui. Vamos tentar. Concordamos em nos ver de novo, mas o conflito estava lá, crescendo. Aquela tarde marcou o início. Atração misturada a medo, segredos que ameaçavam explodir. Eu sabia que isso levaria a uma crise maior, com família, amigos e talvez traição. Mas o puxão era forte demais para ignorar. Dias depois, as mensagens continuaram, mas com uma camada nova de tensão. Ele cancelou um encontro. Família chegou de surpresa. Meu ciúme subiu. Era desculpa? Confrontado, ele admitiu. Eles me questionam sobre tudo. Compartilhei minha própria pressão. Uma ligação da mãe, cobrando quando vou conhecer uma namorada. Rimos amargamente, mas o riso escondia a dor.
Um encontro secreto em um bar discreto no bairro alto escalou as coisas. Bebemos, conversamos sobre sonhos. Eu queria viajar. Ele sonhava com uma vida aberta. Um dia, talvez, disse ele, mão na minha sob a mesa. Mas um conhecido passou, e ele soltou rápido. Desculpa, murmurou. Frustração explodiu. Sempre assim? Discutimos baixo. Você não entende o risco, rebateu ele. Entendo sim, vivo isso. Saímos do bar, caminhando pelas ruas íngremes. Paramos em um beco, e o beijo veio, rápido, urgente, cheio de raiva acumulada. Mas ele se afastou. Não aqui. Voltei para casa sozinho, mente em turbilhão. Mensagem dele. Foi incrível, mas perigoso. Respondi. Vale o risco? Silêncio por horas. A tensão crescia a cada dia. Ele me convidou para sua casa, mas cancelei. Medo de exposição. E se alguém vir? Ele insistiu. Confia em mim. Fui. E lá, abrimos mais. Ele contou sobre um ex que o traiu, revelando seu segredo para amigos. Perdi tudo por causa disso. Meu coração apertou. Ecoava meu medo. Não farei isso. Prometi. Mas o conflito interno me consumia. Liguei para um amigo de confiança, desabafando. Estou me apaixonando, mas é arriscado. Ele avisou. Cuidado, Lisboa ainda julga. Aquela noite, sonhei com minha família descobrindo. Gritos, portas batendo. Acordei suando, decidido a pausar. Mas uma mensagem de Ricardo chegou. Preciso te ver. Urgente. Encontrei-o em um parque. Ele parecia agitado. Meu amigo descobriu sobre nós. Pressionou-me para contar. Meu mundo girou. Contar o quê? Ele hesitou. Sobre você. Ele conhece sua família. Pânico total. Você falou? Acusei. Ele negou. Não, mas ele adivinhou. Discutimos alto. Isso acaba aqui se não for honesto. Ele chorou. Estou tentando, Rui. Saí dali furioso, mas o laço persistia. Em casa refleti. Isso era amor ou armadilha? A napressão subia, família ligando mais, amigos perguntando por que eu andava distante. Sabia que uma explosão viria, mas não parava. Outra mensagem. Desculpa, vamos conversar amanhã. Aceitei, mas com dúvida plantada. A reunião foi tensa. Ele jurou lealdade. Não trairei você. Acreditei, mas o medo lingered. Abraçamo-nos, prometendo cuidado. Mas no fundo, sentia o conflito se aproximando como uma tempestade. Família, sociedade, segredos, tudo conspirava contra nós. E então, o golpe veio, uma ligação anônima para meu pai, insinuando, seu filho tem segredos. Quem? Suspeitei dele imediatamente. Confrontei Ricardo. Foi você? Ele negou veementemente, mas a semente da traição estava plantada. A discussão virou briga. Se não confia, acaba aqui. Gritei. Ele saiu batendo porta. Sozinho, chorei. O começo do fim. Mas o desejo de lutar persistia. Dias de silêncio seguiram. Mensagens ignoradas. Ligações não atendidas. Meu trabalho sofreu. Família notou minha distração. O que há, Rui? Perguntou mãe. Menti. Nada. Mas por dentro, o conflito devorava. Finalmente ele ligou. Precisamos falar. Verdade toda. Encontrei-o em um café afastado. Ele confessou. Meu amigo pressionou, e eu mencionei algo sem detalhes. Choque. Traiu minha confiança. Acusei. Ele implorou. Foi erro, medo me dominou. Raiva subiu. Medo? Eu vivo isso todo dia. Saí bloqueando-o. Mas o dano estava feito. Família chamou reunião. Ouvi rumores. É verdade? Neguei, mas o pânico crescia. Sozinho à noite, decidi. Hora de encarar. Liguei para Ricardo uma última vez. Você me forçou a isso. Ele sussurrou. Desculpa, mas talvez seja o empurrão que precisava. Aquela traição inicial abriu feridas, mas também portas. O conflito com família escalou. Pai furioso, mãe chorando. Você nos decepciona, disse ele. Respondi. Sou eu mesmo, aceitem ou não. A briga durou horas, com acusações voando. Saí dali destruído,
mas livre pela primeira vez. No entanto, isso era só o início. Ricardo reapareceu, pedindo perdão. Eu também escondo. Vamos juntos? Hesitei, confiança quebrada. Mas o laço emocional puxava. Aceitei uma conversa, mas com condições. Sem mais segredos. Ele concordou, e lentamente reconstruímos. Mas a sociedade pressionava. Amigos conservadores o isolavam. Família me cortava contato parcial. O conflito externo misturava-se ao interno. Dúvida sobre nós, medo de perda. Um dia, em uma manifestação LGBT no Chiado, nos vimos. Ele lá, eu hesitante. Venha, chamou. Juntei-me, mão na dele publicamente pela primeira vez. O risco era alto, mas a liberação, imensa. Porém, a crise não acabou. Um familiar descobriu, espalhando. Pai chamou. Escolha, nós ou isso. Ultimato. Chorei, mas respondi. Escolho mim. Corte total. Dor imensa, mas força nasceu. Ricardo enfrentou o mesmo. Amigos o traíram, revelando mais. Brigamos de novo. Sua hesitação causou isso. Acusei. Ele rebateu. Seu medo também. A relação rachou. No pico, decidi romper. Acabou. Ele implorou, mas parti. Sozinho, juntei-me a um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Ali, histórias semelhantes me fortaleceram. Aceitação vem de dentro, disse um membro. Meses depois, família amoleceu. Mãe ligou. Saudades. Diálogo começou. Ricardo? Encontrei-o por acaso. Ele mudara, assumira abertamente. Você me ensinou, disse. Perdoei, mas como amigos. Hoje vivo livre, com esperança. A traição inicial foi castigo, mas também salvação. Seja autêntico, o resto se ajusta. A verdade veio como uma faca no peito. Ricardo confessou que havia mencionado meu nome a um amigo próximo, sem detalhes, mas o suficiente para acender rumores que chegavam à minha família. Foi um erro, Rui. O medo me cegou, disse ele, voz tremendo ao telefone. O choque me deixou sem ar. Confiança rachada, mas o laço ainda puxava, forçando-me a decidir se perdoava ou cortava. Naquela noite, sozinho nas ruas do bairro Alto, jurei não ceder fácil, mas a atração era veneno doce, empurrando-nos para um abismo de segredos compartilhados. Dias após a briga, as mensagens recomeçaram tímidas. Podemos conversar? Pediu ele. Aceitei um encontro em um café escondido no Chiado, coração acelerado. Sentamos e ele abriu. Cresci no Porto, família católica que me via como o filho perfeito. Aos 25, descobri minha atração por homens, mas enterrei fundo. Ouvi ecoando minha própria história. Aos 18, eu havia namorado uma garota da escola só para agradar meus pais, terminando em lágrimas quando a verdade ameaçou surgir. Aqui em Lisboa pensei em liberdade. Continuei. Mas o trabalho na loja é fachada para uma vida dupla. Ele tocou minha mão. Juntos, podemos ser reais. O gesto enviou um arrepio, esperança misturada a risco. As trocas viraram diárias, profundas. Caminhadas noturnas pelo Tejo, falando de sonhos. Eu queria uma carreira sem máscaras. Ele sonhava em viajar para o Brasil, longe de julgamentos. Minha irmã liga toda semana cobrando netos, confessou. Respondi. Meu pai me pressiona para casar, como se soubesse algo. Rimos nervoso, mas o medo crescia. E se escutassem? Um dia, ele cancelou. Amigo perguntou sobre nós. Irritação subiu. Sempre assim? Discutimos baixo, ele defendendo. Preciso de tempo. Saí frustrado, mas voltei. O puxão era forte. Convidei-o para jantar em casa, tensão no ar. Cozinhei algo simples e conversamos horas. Gosto de você, Rui, mais do que imaginei, admitiu. Respondi igual, e um abraço selou, sem pressa, mas intenso. No entanto, o telefone dele tocou. Mãe ligando. Sim, estou sozinho, mentiu. Raiva borbulhou. Por quê? Ele explicou. Ela não aceitaria. Brigamos. Então quando? Saí para o balcão, fumando para acalmar. Voltando, ele pediu perdão. Vamos devagar. Aceitei, mas dúvida plantada.
Semanas passaram em equilíbrio frágil. Encontros secretos, um bar gay discreto, mãos dadas sob a mesa. Ele contou sobre um ex que o expôs, perdendo o emprego. Não farei isso, prometi. Mas pressão externa montava. No trabalho, um colega brincou sobre namoradas, e eu desviei. Em casa, mãe visitou surpresa. Você parece distante. Menti, mas coração disparou. Ricardo enfrentava igual. Amigos conservadores o isolavam. Eles suspeitam, disse numa mensagem. Respondi. Enfrentamos juntos? Silêncio depois. Sim. Um fim de semana mudou tudo. Viajamos para Sintra, fingindo amizade. No castelo, longe de olhos, confessamos medos profundos. Se minha família souber, me cortam, disse eu. Ele. A minha já ameaçou. O beijo veio ali, urgente, mas um turista passou, e recuamos. No hotel discutimos. Isso é sustentável? Ele insistiu. Vale tentar. Mas à noite, ligação dele para casa. Ouvi mentiras. Confrontado. É necessário? Briga explodiu. Você não entende. Saí caminhando pela floresta escura, mente em caos. De volta, reconciliamo-nos com promessas. Sem mais segredos, jurei. Ele concordou, e a intimidade cresceu. Toques casuais viraram apoio mútuo. Juntei-me a ele em uma festa de amigos dele, mas tensão. Um convidado perguntou sobre namoradas. Desviei, mas Ricardo gelou. Depois, brigamos no carro. Por que não defendeu? Ele. Medo de exposição. Frustração acumulada. Então paremos. Ele chorou. Não consigo. O laço se aprofundava, mas rachaduras apareciam. Mensagens viraram confissões noturnas. Eu sobre terapia secreta para aceitar identidade. Ele sobre brigas familiares. Meu pai me deserdaria. Admitiu. Empatia unia, mas conflito interno fervia. Amor versus sobrevivência. Um dia propus. Assumimos para amigos próximos? Ele hesitou. Ainda não. Irritação. Quando então? Discussão via texto escalou, terminando em silêncio de dias. Reencontro em um parque. Ele pediu perdão, explicando pânico. Perdi um irmão por algo similar. Compreendi, mas cobrei. Preciso de compromisso. Ele prometeu, e selamos com planos. Um jantar com meu amigo de confiança. Lá, apresentei-o como amigo especial. Meu amigo aprovou, mas avisou depois. Cuidado, ele parece hesitante. Dúvida voltou. A relação evoluía rápido, mas conflitos montavam. Cancelamentos por família, mentiras acumuladas. Uma noite, após amor velado, ele recebeu mensagem. Amigo ameaçando contar. Pânico. O que fazemos? Planejamos negar, mas tensão explodia. Isso nos destrói, acusei. Ele, ou nos fortalece. Mas no fundo, sentia a crise se aproximando. Segredos como bombas relógio. O golpe veio sem aviso. Uma mensagem anônima para meu pai, detalhando minha relação com Ricardo. Nomes, datas, tudo. Seu filho vive uma vida de pecado. Lia-se. O pânico me invadiu como veneno, mãos tremendo ao ver a ligação dele. É verdade, Rui, você nos traiu? A negação morreu na garganta. A traição de alguém próximo explodia tudo, forçando-me a um confronto que eu temia há anos, com família e sociedade prontos para julgar. Corri para confrontar Ricardo. Foi você? Ele negou, olhos arregalados. Jamais. Mas meu amigo, ele sabia pedaços. Raiva subiu. Você contou. Discussão virou caos. Gritos ecoando no apartamento dele. Foi erro confiar em você. Acusei, saindo batendo porta. Sozinho na rua chorei. O mundo desabava. Família chamou reunião urgente. Pai furioso, mãe em lágrimas. Como pôde esconder isso? Somos católicos devotos, gritou pai. Defendi. É quem sou. Mas acusações voaram. Vergonha para a família portuguesa. Saí dali destruído, cortado financeiramente. Ricardo ligou incessante. Não fui eu, juro. Ignorei, mas dúvida corroía. Amigos comuns sussurravam. Um deles, conservador, odiava essas coisas.
Pressão social montava. No trabalho, olhares estranhos. Colegas evitavam. Uma mensagem dele. Meu amigo confessou. Ele espionou e contou. Choque duplo. Traição em camadas. Confrontamos o amigo juntos. Por quê? Ele. Para salvar vocês do pecado. Brigamos feio, terminando em ameaça de processo. Família escalou. Tio ligou, condenando. Em Lisboa, isso não passa. Isolamento crescia. Mãe bloqueou o contato. Ricardo enfrentava igual. Família dele descobriu via rumores. Pai o expulsando de casa temporariamente. Perdi tudo por nós, disse ele. Culpa misturada à raiva. Sua hesitação causou isso. Discussão via chamada. Você também escondeu. Terminamos a ligação em fúria. Crise aprofundava. Terapia urgente, onde desabafei medos. Sociedade portuguesa ainda rejeita, disse terapeuta. Grupo LGBT ajudou. Histórias de rejeição similar fortaleciam. Mas Ricardo sumiu dias, depois reapareceu. Preciso espaço. Dor aguda. Abandona agora? Ele. Medo me paralisa. Brigamos mais. Covarde. Saí do chat bloqueando. Pressão externa explodia. Post anônimo em rede social, insinuando nomes. Pânico no trabalho. Chefe chamou. Isso afeta a imagem. Ameaçado de demissão sutil. Família pressionava reconciliação, mas sob condição. Negue tudo. Recusei. Não minto mais. Briga familiar via Zoom. Pai desligou na cara. Ricardo voltou implorando. Enfrentamos juntos? Hesitei, mas crise unia temporariamente. Planejamos contra-ataque, conversa com amigo traidor, exigindo retratação. Ele negou, espalhando mais. Raiva coletiva. Isso nos quebra. Acusei Ricardo de fraqueza. Ele rebateu. Sua família é pior. Relação rachava sob pressão. Isolamento total. Amigos se afastavam. Sociedade julgava. Uma manifestação LGBT no Chiado me chamou. Fui sozinho gritando por direitos. Lá vi Ricardo distante, mas ignorei. Crise atingia pico. Ligação da mãe. Volte ao normal ou perca-nos. Ultimato partia o coração. A escolha veio como um raio. Frente ao ultimato da família, declarei: prefiro ser eu mesmo, sozinho, desligando o telefone com mãos firmes. O rompimento ecoou como um terremoto interno, libertando fúria acumulada. Agora, sem Ricardo ao lado, que desaparecera novamente, eu enfrentava a batalha solo, decidindo entre rendição à sociedade ou luta feroz pela identidade, com conflitos explodindo em todas as frentes. Corri para o grupo de apoio LGBT. Preciso de força. Desabafei. Membros compartilharam táticas, confrontos diretos, recursos legais. Decidi processar o amigo traidor por difamação. Advogado confirmou viabilidade. Ricardo soube e ligou. Vou testemunhar. Hesitei. Por que agora? Ele. Culpa me consome. Marcamos encontro, tensão alta. Você fugiu na crise. Acusei. Ele. Medo me dominou, mas mudei. Brigamos, mas selamos aliança frágil. Trabalho escalou. Reunião com chefe, defendendo. Minha vida pessoal não afeta. Ele cedeu, mas com aviso. Sociedade pressionava. Rumores online viraram assédio, mensagens odiosas. Bloqueei, mas raiva fervia. Família tentou reconciliação. Pai marcou jantar. Fui, armado de coragem. Aceitem ou percam-me. Discussão intensa. A igreja condena. Rebati. Amor não é pecado. Saí sem resolução, mas sementes plantadas. Ricardo e eu reconstruímos devagar. Conversas honestas sobre medos. Assumirei publicamente, prometeu. Mas teste veio. Evento familiar dele, onde negou nós. Traição renovada. Mentiu de novo. Confrontado. Pânico. Briga explodiu, terminando em separação temporária. Sozinho, lutei interno. Terapia ajudava, mas dor persistia. Culminação no tribunal. Depoimento contra traidor. Ricardo testemunhou. Ele nos expôs por ódio. Vitória parcial. Multa imposta. Mas backlash. Família dele cortou contato definitivo. Ele desabou. Perdi tudo. Culpei. Sua covardia agravou. Discussão final.
Acabou entre nós. Parti, coração em pedaços. Luta externa, manifestação maior, discursando sobre rejeição. Mídia local cobriu, expondo-me mais. Família viu, mãe ligou chorando. Orgulho misturado a medo. Diálogo começou. Trabalho estabilizou com apoio de colegas progressistas. Ricardo reapareceu. Mudei, assumi no trabalho. Perdoei parcial. Como amigos. Batalha interna atingia pico. Noites de dúvida, mas aceitação crescia. Decidi viagem solo para o Alentejo, refletindo. Volta com resolução. Viver abertamente, sem compromissos tóxicos. A redenção surgiu inesperada. Meses após o rompimento, uma carta da família. Refletimos, Rui. Queremos entender. O convite para diálogo veio como luz no caos, provando que justiça nasce da persistência, transformando punição em aceitação, com esperança florescendo das cinzas da traição inicial. Encontrei-os em casa. Tensão inicial, mas honestidade fluiu. Sofri escondendo, confessei. Pai admitiu. Medo nos cegou. Tradições portuguesas antigas. Mãe, amamos você. Lágrimas selaram, não imediato, mas passos para a reconciliação. Diálogo semanal começou, com eles lendo sobre LGBT. Ricardo, encontrei por acaso no Chiado. Assumi tudo, família amoleceu. Perdoamos mútuo, a dor nos fortaleceu. Viramos aliados, não amantes. Ele em novo relacionamento aberto, eu focado em mim. Sociedade mudou sutil. Trabalho promoveu diversidade, amigos voltaram. Juntei-me a ativismo, palestras em grupos, ajudando outros. Justiça veio interna, aceitação própria, sem máscaras. Lição, traição pune, mas verdade liberta. Hoje, vivo com esperança, autêntico, resiliente. Seja fiel a si. O mundo ajusta, e a Nádia nasce da luta.